Fala galera, eu sou o professor Marcelos e esse é o segundo episódio do Lavoisiano em sua segunda temporada 2024. Tudo bom? Lembrando que nós estamos com vagas abertas para o pré-universitário, para os alunos que já concluíram o ensino médio. Venha ser Lavoisier. E hoje, entrevistando Heloísa Negri. Tudo bem? Prazer. Boa tarde. Alegria estar aqui. Boa tarde. Tudo bem? Quem é Heloísa Negri? Bom, vamos lá. Eu sou praticamente multifacetas, né? Eu sou mulher, esposa, fui bailarina, professora e hoje posso me dizer como empresária da dança. Me considero, assim, a minha maior faceta empresária da dança. Você começou como bailarina ainda criança. Sabe que não? Adolescente. A maioria começa, inclusive, lá com os Pois é. Tem uma 3, idade 4. padrão, tipo assim. Normalmente, os pais colocam as crianças ali com 3, 4, 5 anos. Mas o balé acadêmico, vamos considerar aí, ele inicia aos 8 anos de idade. E eu comecei só aos 12. Comecei tarde, né, teoricamente. Mas ralei, consegui a minha formação. E aí depois você se tornou pedagoga. Isso, concluí minha formação em balé clássico e fiz a graduação em pedagogia na Universidade Estadual de Maringá. Quando eu iniciei a pedagogia, eu já iniciei com o intuito de reverter o meu conhecimento para a dança. Por quê? Eu, enquanto bailarina, observava muito, sempre muito observadora, muito assim para frente, gostava muito de fazer coisas diferentes, sempre tive muita autonomia. E eu observava muito, enquanto bailarina nas escolas, como as crianças eram tratadas. Só que eu falei, é necessário, de fato, ter um conhecimento para tratá-las diferente. Então, eu fui para cursar pedagogia com esse intuito já, de atender crianças por meio da dança. Então, abrir, de fato, uma escola onde eu conseguisse atender as crianças com um método exclusivo, um método pedagógico que é o que eu atuo. E, de fato, você ensinar uma criança não está somente na matéria, no conteúdo, mas no jeito que você vai tratá-la. O balé ele é definido como o quê? Ele é uma dança? Ele é uma dança, ele é uma arte, ele pode ser um esporte e, ouso ainda dizer, uma terapia. Uma terapia. Querendo ou não, então, não existe idade para o balé. Não existe idade. Uma mãe, Exatamente. alguém da terceira idade. Com certeza. Não existe idade, não existe gênero, a gente vai falar disso depois. Vai. Não existe peso ideal, não existe altura ideal. Eu falo, você tem um corpo, você pode dançar. E sim, o balé ele foi estereotipado há muito tempo, né? Você tem que ser magra, você tem que estar entre tantos e tantos anos, você tem que ser alta, ou ter, né, uma altura mediana, não muito baixa, não tão alta. Mas hoje não. Hoje é puro isso que eu ouvi falar, preconceito. porque eu cresci com aquele padrão na cabeça. Padrão. Você vê um bailarino, ele é alto, parece que nunca Esguio. comeu na vida, magro, Esguio. entendeu? Eu sempre pensei, pô, passa fome. Sim, Entendeu? Só exato. pode. Né? E mesmo O em pé, eu grandes sempre pensei, você companhias. ter o pé aleijado, porque ficar na ponta do pé. Exato. Né? E mesmo em grandes companhias, Marcelo, esse padrão vem se mudando muito. A gente tem algumas companhias, tanto aqui no país quanto fora do país, que procura essa modelagem um pouco mais padrão. Mas nós temos outras companhias que agregam também outros corpos. Até porque, vamos olhar para o nosso corpo do Brasil. Olha primeiro. Não é um corpo padrão. Então não tem como a gente colocar numa modelagem. E é justamente entender que todo indivíduo pode dançar. Que a dança é por que livre, que a dança ele- liberta. Por que ele ainda mantém esse status de elite, de elitizado, assim? Porque antigamente era a elite, né, que podia fazer. Hoje, na verdade, com as políticas públicas, nós temos inclusive o balé para a comunidade, em associações. No meu bairro tem. No bairro, exatamente. Lá em Maringá também, praticamente todas as paróquias, na igreja. Eu mesmo tenho professoras na minha escola que trabalham em algumas dessas associações em Maringá. E de fato, ele era elitizado, mas hoje tem possibilidades. Não são em todos os lugares, mas vamos dizer que hoje é mais acessível, sim. Acessível, sim. Inclusive, nós temos grandes escolas. Eu mesma fiz a minha formação lá em Maringá pelo Balé Municipal de Maringá. Era gratuito.
né? Ele agora está com um projeto para voltar, né? Ele deu uma parada, está com um projeto para voltar, mas em muitas cidades, inclusive o balé da cidade municipal oferece o curso de balé gratuito. E não só balé, outras também culturas. A sua escola é em Maringá. Maringá, Paraná. Qual o nome dela? Balé Pedagógico Heloísa Negra. E a função, você atende todos os públicos? Sim. Lá nós vamos de 3 anos até a idade. O meu público-alvo, o maior público, de fato, é de 3 a 6 anos. Mas eu tenho alunas de até 57, 58 anos de idade. E é realmente, como eu disse, que ele não é só uma dança, não é só uma arte, é uma terapia. Eu falo para a cabeça, para a alma, para o coração. Porque a gente, inclusive, tem relatos de como o balé, ele ajuda desde uma criança que passa por diversas questões emocionais e que o balé, ele é benéfico não só para a questão motora. Ele traz muitos benefícios. Mas falando de adulto, para concluir, o balé, além dele ser uma atividade, eu tenho relatos de cura mesmo, de depressão, de ansiedade, de sociabilidade. Se coloca no lugar você. Onde hoje você faz amigos? São poucos lugares. Poucos. Ou às vezes quando faz, normalmente, por exemplo, aqui no próprio curso, são professores, cada um com a sua área, vamos dizer. Sim. Mas é o mesmo papo, é a mesma conversa. É muito difícil hoje você ser inserido em um meio completamente diferente do que você vive e se sentir bem, fazer novas amizades. Então, o balé ele também serve para essa inserção cultural, em uma nova bolha, vamos dizer assim. Mas uma bolha abrangente. Então, ele é muito saudável mentalmente também para o público qualquer adulto. pessoa pode fazer balé. Qualquer pessoa pode fazer balé. E qualquer pessoa que aprende o balé pode ensinar balé? Não. Não, e isso é muito importante, porque, inclusive, nem toda bailarina será uma boa professora. Não significa que você ter tido uma excelente carreira como bailarina, você será uma excelente professora. Ser professora requer didática, requer pedagogia, requer conhecimento voltado para o ensino da dança, que é diferente de autoaprendizagem. Então, sem dúvida nenhuma, não é qualquer bailarino que será um excelente professor. Mas você vai encontrar relatos de pessoas que ainda assim tentam, né? Tem, né? Tentam. E o pior, que muitas delas não só dão aulas, e que, assim, isso é muito prejudicial. Não só à saúde física, mas também intelecto e emocional de uma criança. E muitas dessas ainda abrem escola de balé sem conhecimento. O bom é que todo indivíduo pode aprender, todo indivíduo pode, de fato, ter um novo conhecimento. Então, hoje, cada vez mais, inclusive hoje é meu trabalho, que é oferecer esse conhecimento para professoras e diretoras de escola de dança, que a maioria são professoras e que vêm de bailarinas. Ou seja, sem nenhum conhecimento prévio de professor e administrador ou administradora de uma escola de dança. Complicado. E o homem no balé? O homem no balé é lindo, mas infelizmente há muito preconceito. Nós mesmo temos na nossa escola um único bailarino, o Antônio, lindo, maravilhoso. Infelizmente há um preconceito, há uma baixa procura. E você sabia que o balé começou com os homens? Isso se reverteu completamente. E é importantíssimo ter o balé. A gente chama os homens de partner, né? Nossos partners. Para a gente, inclusive, dançar padedês, fazer balé de repertórios, fazer um conjunto. A gente precisa dos homens. E nós temos um déficit muito grande nesse quesito. Grandes companhias, capitais, grandes cidades ainda conseguem manter, vamos dizer assim, essa cota masculina. Inclusive, conseguem ter turmas apenas masculinas. Isso é lindo, mas, infelizmente, é a minoria da realidade das escolas de dança do Brasil. Eu, na minha faculdade de História, tinha um aluno que estudava História conosco, que ele era bailarino. Isso, 2005, 2006, ainda é, na verdade. Ele mora em Minas Gerais. Eu não sei como, onde ele atua, mas eu sei que ele faz apresentações. Mas agora ele já está em outro tipo de dança, né? Porque existem diferenças, né?
com certeza. O balé... Balé, dança contemporânea, dança moderna. Porque quando a gente imagina o balé, você imagina a menina, com aquela roupa que eu não... Não, Deve ter um nome tchutchu. específico, que eu não sei o nome, né? E o Balé menino... clássico, É o né? balé clássico, né? Você vai ver grandes companhias, até tava falando pra ela, por que que a gente ouve sempre falar de Rússia, você não ouve falar de Brasil? É, quando eu era criança, todas as meninas tinham vontade de ser bailarina ou modelo. É. Uma das duas coisas. Você não via meninos assim, né? Igual eu te falei dos grandes bailarinos do mundo, mas você não via. É, esse preconceito ele ainda é reforçado na sociedade, mas por quê? Por que que não há um trabalho para poder tentar desmistificar isso vindo do próprio balé? Olha, existe. Como, por Existe? exemplo, bolsas para homens. Na nossa escola, os homens que têm interesse e têm aptidão para tal ganham bolsa de 100%, por exemplo. E não vou nem chutar uma porcentagem, mas um número grande de escola de dança oferece isso para o público masculino. Normalmente, os meninos não pagam para fazer as aulas. Isso é um grande incentivo. E não só na minha escola, como muitas escolas oferecem isso. Então, eu vejo isso como um incentivo, inclusive porque a gente tem, eu acho que esse preconceito enraizado do homem ser o patriarca da família, então ele tem que começar a trabalhar muito cedo. E o balé, ele exige muito. A gente falar de um bailarino profissional, a gente está falando de praticamente de 8 a 10 horas de ensaio por dia, ou seja, ele não vai poder trabalhar. Ele vai ter que estudar depois da escola, escola regular, ele vai para a escola de dança. E lá ele vai fazer. Inclusive, nunca faz só o balé clássico. Ele vai fazer balé clássico, dança contemporânea, história da dança, falando de escolas mais estruturadas. Isso requer tempo para ele se tornar um bailarino profissional. E ele não pode, então, trabalhar. Mesmo ele não pagando balé, ele está deixando de trazer uma renda familiar para sua casa. Então, infelizmente, por isso que muitos homens, inclusive, não podem. Além do mais, o estereótipo de quem faz balé é gay, preconceito, né? Muitos pais machistas que não deixam seus filhos fazerem balé. Então, na verdade, a gente está falando de um paradigma muito maior do que não ter homem na dança, né? Um paradigma enraizado numa sociedade, né? Eu gosto muito de um filme chamado Billy Elliot, já assistiu? Já. Eu gosto muito do filme que ele retrata exatamente isso. O pai é minerador, Exato. né? E o filho quer ser bailarino. E o pai quer que o filho seja boxeador, né? Eu gosto muito desse filme. Essas equipes de dança, o bailarino ele vive do quê, na verdade? Sim, ele vive das apresentações, ele faz parte de uma escola que paga salários, ou ele é um bailarino famoso, por exemplo, a referência de bailarina é Ana Botafogo, Ana Botafogo. né? Hoje ela tá no status que eu acho que eu não conheço ninguém. Por exemplo, hoje no Brasil, e eu não sei quem, Sim. mas a gente ouvia muito falar dela quando eu era moleque. Sim, Né? com certeza. Mas a Ana, inclusive, é uma amiga pessoal minha então, que eles eu amo vivem... e adoro ela. E a gente tem dois tipos de vertentes. A gente tem o bailarino que dança por hobby e que ele pode, sim, dançar 8 horas por dia por hobby, pagando. E tem o bailarino profissional contratado de ou escolas ou companhias. Aí ele é remunerado. Mas, infelizmente, ainda não é uma remuneração onde ele consegue viver apenas disso. Esses esportes olímpicos, você disse que o balé é um esporte. Para a pessoa fazer uma ginástica rítmica, eu não vou saber o nome correto, mas tem nado sincronizado. Ele precisa ter a arte do balé também? Olha, o balé, ele, na verdade, ele não é caracterizado como um esporte. Ele pode ser um esporte Sim. para pessoas que praticam, mas ele é uma arte. Mas, normalmente, pessoas que fazem outras modalidades, como a ginástica rítmica ou a ginástica aquática, né? Até mesmo basquete. Eu já vi boxeadores fazendo balé para melhorarem a sua performance dentro da sua área escolhida. Interessante. É muito legal. Eu vi uma reportagem, já faz bastante tempo, não vou conseguir nem retratar exatamente, mas eram que atletas, né, da NBA, eles faziam justamente o balé para melhorar o seu impulso
no salto da cesta, para eles conseguirem arremessar, né, alcançar melhor a cesta. Porque como o balé ele trabalha muito com esse impacto, com essa explosão de movimentos, eles faziam balé para melhorar essa performance dentro do basquete, na quadra. Curiosíssimo, né? Curioso, eu nunca li sobre. Exato. Curiosíssimo, mas você, ó, tem como referência. E homens, no caso, fazendo. E homens fazendo. Você disse que eles começaram com homens, né? Eu já li que o maior bailarino que já existia era um chamado Nijinsky, se não me engano. Tivemos grandes nomes. Hoje, sem dúvida, no Brasil ficou marcado, inclusive porque foi para as telas, né? Se tornou global. A Ana Botafogo. Então, a gente amo ela, querida. E a Ana, ela traz para mim muito, muito mais do que ser só uma bailarina. Mas ela traz consigo muita sua humildade, seu respeito, paixão e amor pela dança e por aqueles que estão. Porque, infelizmente, também essa concorrência no mundo da dança, ela também é um pouco desleal, desrespeitosa. Então, a Ana me ensinou, inclusive, como ser humano, que a humildade, o respeito pelo outro, o carinho, faz você ser uma pessoa muito melhor. Porque a gente vê, inclusive, nesses filmes da dança, né? Essa competição interna, e infelizmente isso existe mesmo. E na sua escola, você, voltando para a ideia da pedagogia, você unifica tudo isso com os alunos. Você tem quantos alunos hoje? Hoje a nossa média é de 200 alunos. Em torno de 200 alunos, a gente. E agora esse período tem um pouco mais de evasão, né? Fim do ano, matrícula, rematrícula, época escolar, né? Acho que todas as escolas passam por isso. Mas a gente tem uma média de 200 alunos na nossa escola. E começou do zero, né? E justamente na base da coragem. Na base da cara e da coragem, né? Inclusive, respondendo a sua pergunta da pedagogia, quando eu me formei, eu tinha 22 anos e eu falei, vou abrir uma escola de balé. Eu não tinha grana, eu não tinha um apoio de uma pessoa para ir lá carregar uma lata de tinta para mim, não tinha ninguém, mesmo. Só de gente dizendo que você era doida. Maluca, louca, né? A gente não vai para a área acadêmica, vai fazer mestrado, vai fazer doutorado, né? Trabalhava na época em uma clínica veterinária como secretária também para me sustentar, e eu amava, inclusive. E com a cara e com a coragem, eu falei, é isso, vou abrir. Cheguei no banco, uma menina, né? 22 anos. Falei, então, preciso de um empréstimo. E consegui o empréstimo, eu falo, tudo também tem uma pitada de sorte e de fé. E eu tive os dois, assim, comigo. Fui muito sortuda e minha fé me ajudou muito. E abri minha escola. Na época, a gente tinha o Facebook. Você botava lá R$100 para impulsionar, nossa, chovia de cliente. E sozinha, mexendo lá na internet, não entendia nada de marketing, não tinha nada disso como é hoje, não tinha Instagram, eu nem tinha Instagram na época. E realmente foi na base da cara e da coragem, mas eu tinha uma metodologia diferenciada, que era a metodologia do balé pedagógico, né? Isso fez todo o diferencial. E foi, aluno por aluno. Primeiro de tudo, eu fiz uma escola, ela tinha uma sala, mas ela era linda. Porque eu atraía as pessoas pela beleza da minha escola. Mas ninguém fica só pela beleza, né? As pessoas ficam pelo seu conteúdo. E, de fato, minha metodologia é completamente diferente, porque a gente ensina as crianças por meio da pedagogia. Então, hoje eu tenho as aulas, primeiro, segmentadas, turmas com 3, turma com 4, turma com 5 anos, e não tudo junto, de 3 a 5. Quem tem filho, não precisa nem entender de balé, sabe o salto de desenvolvimento de uma criança de 3 para 4 e 5, então eu não posso ter na mesma turma. E eu fiz aulas segmentadas para cada nível, para cada faixa etária. E isso foi o que atraiu. Os pais, as crianças foram vendo o seu desenvolvimento, como eu disse, não só aprendendo a dançar balé, mas um desenvolvimento emocional, desenvolvimento social, musical, motor. E isso foi, né? Boca a boca, o marketing, de fato. E eu fui crescendo. E sozinha. Tava até conversando mais cedo, que eu me lembro assim como se fosse hoje. Por muitos anos, chegavam pessoas na minha escola e a primeira coisa que eles perguntavam era: quem é seu sócio? Eu você e quem? E eu sempre falava: não, sou só eu. Só eu faço. Só eu faço minha escola. E foi muito difícil, não foi fácil.
Não foi fácil lidar com isso, justamente. Sempre acham que tem uma pessoa por trás, um homem por Um homem por trás. trás. Sempre. Eu tinha 22 anos, porque hoje vocês estão me vendo aqui, assim. Não era assim. A gente tá falando de 8 anos atrás, uma menininha de 22 anos, com a cara e com a coragem, como você mesmo disse. E eu fui crescendo, crescendo, crescendo. E fui me dando essa valorização, esse respeito. As pessoas foram me enxergando, fui me tornando referência. Atingi o auge de 250 alunos até que pandemia. Ah, é. Pandemia. E eu nunca tive incentivo financeiro de ninguém, sempre fui crescendo, crescendo. E eu com 250 alunos, uma nova sede, uma dívida de 300 mil reais. Pandemia. Que legal. Que desespero. Que Eu desespero. brinco assim, eu chorava dia sim, dia também, em posição fetal. Falava, vou à falência, né? E não pensava só em mim, eu tinha uma equipe de 10 professores, eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer com essa minha equipe? Quem tem empresa aqui mesmo, a Rei e a Isa, olha quantos professores tem aqui. Lavoisier não é só da Renata e da Isa, é de todo mundo, quantas pessoas envolvidas. E eu olhava para aquilo e falava, não vai atingir só a mim, isso vai atingir mais pessoas. Sem contar os alunos que ficariam sem o balé, mas ali falando empresarialmente da escola. E eu vi aquilo e eu falava, meu Deus. E se você me perguntar assim, Elô, como você conseguiu? Se eu te falar que foi um milagre de Deus, porque eu era bailarina, era pedagoga, pós-graduada em dança também, mas até agora você não ouviu falar que eu era administradora, que eu fiz curso financeiro, nada disso. E fui desesperadamente organizando e fazendo e refazendo empréstimo e refazendo dívidas. E assim, me vi num desespero assim total. Então eu falo assim, hoje meu objetivo, inclusive, não só com a escola, mas com a minha segunda empresa, que são as mentorias para diretora de escola de dança, é justamente otimizar esse caminho e não passar. Eu falo, se eu vivi um inferno aqui na Terra. Eu sei o que é estar desesperada por dívida. E não era pouca. Falando de 300 mil reais. É muito dinheiro para uma pessoa de, na época, 26 anos. Muito dinheiro. Não, mas para qualquer pessoa. Não é, não importa né? a idade, não. Exatamente. Então, a pedagogia, ela me ensinou muita resiliência, muita paciência, muito respeito, carinho. A minha equipe, que eu não abandonei, foi fundamental para que eu realmente pudesse. Equipe, gente, é tudo, né? Independente da profissão que você escolher, você nunca estará sozinho. Nunca. Você sempre vai ter pessoas ao seu lado. Então, depois passada a pandemia, daí sim, eu falo assim, a pandemia foi uma escola para mim. Foi o meu pior momento, mas foi Aí é um recomeço, um né? recomeço e maiores aprendizados da minha vida. E ali sim, ali eu fui atrás de curso, fazer e aprender. Hoje eu sei tudo. Tem muitas coisas que hoje eu não faço, mas eu sei fazer. Hoje eu tenho pessoas que fazem por mim. Eu aprendi e recomecei. Então hoje a escola, ela ainda se recupera de algumas coisas, porque a gente está falando de muito dinheiro. Recente ainda? Muito recente. A cultura foi uma das áreas mais afetadas. Fala pra mim, criança de 3 anos, quem vai fazer balé online, gente? Eu fui de 250 alunos para 60 alunos pagando 50%. As crianças não estudavam com 3 anos de idade, tinham que sair da escola. Daí você acha que vai querer fazer balé online. E outra coisa, cortes financeiros. Sim. Imagina que você vai pagar para sua filha fazer balé online, senão você tem que colocar uma comida na mesa. Exatamente. Prioridades. Prioridades. Entendeu? Então, assim, a pedagogia, ela me ensinou muito, me ensina todos os dias no jeito de lidar, ensinar a minha equipe, gerir a minha equipe. Eu sou professora da minha equipe. E uma frase que eu ouço muito, que é, quando o líder senta, a equipe deita. Então, você tem que ser uma líder resiliente. E os aprendizados maiores que nós temos são nas dificuldades.
Então, até nesses momentos são aqueles que a gente tem que valorizar, mesmo quando você pode falar besteira aqui, não sei quando você tá na Acho que merda, pode. na merda. Vamos olhar pra lá, pode? Não sei se pode falar. Fala assim, quando você tá na merda, olhe para aquilo, porque uma boa lição você vai tirar disso. Então, isso para mim é o meu maior ensinamento de vida Você desenvolveu um método próprio próprio. e você não pensa em exportar isso? Não no sentido de você só montar, de repente, filiais, mas eu digo assim, você pega isso e leva para o ramo empresarial. Palestras, um livro. Sim. Hoje eu faço isso com Ah, essa minha segunda empresa, que são as mentorias de escola de dança. hum, Dentro, que é a parte total de gestão. Por quê? Uma bailarina, ela sabe, ela precisa se aperfeiçoar, mas ela sabe o que tem que ter numa aula. Ela pode ainda não estar no seu maior nível, estar dando o seu 100%, mas ela sabe o que tem que ter. Mas a área de gestão, especializada em dança, não tem. não tem, é muito pouco. Tem alguns Literatura. colegas muito queridos também que trabalham com isso, mas é muito pouco. Então, primeiro, eu trago todo o meu conhecimento, toda a minha experiência e eu faço inúmeros cursos. Porém, eu pego todos esses filtros de grandes empresas e adapto tudo para a realidade de uma escola, porque a maioria da escola de dança tem 100 alunos. 100 alunos já é um número muito alto. Olha, mais ou menos de 100 alunas, eu tenho em torno de 10, 15% que tem mais de 100 alunos. A maioria tem até 50, 60. Aí você vai fazer um curso, como eu já fiz, de que você senta ao lado de pessoas que faturam milhões. Não tem como. Hoje uma escola de dança de pequeno porte ali fatura em torno de 300 mil ao mês. O objetivo é aumentar ao mês não, perdão, ao ano. Então não tem como essas diretoras buscarem curso, além de serem muito caros, né? Porque viajar e tudo mais. E não consegue, na verdade, nem decifrar para sua realidade. É, Então, as aulas, eu já me pediram, mas eu ainda não comercializo, porque eu teria que ter um controle de qualidade sobre elas, que daí seria franquia. é. Aí é uma coisa, um pensamento futuro, que por enquanto está guardado numa caixinha. Não penso nisso hoje mesmo. Hoje não é meu pensamento. Mas o que eu posso ofertar e que eu amo é falar de gestão de escola de dança, porque não basta você ser uma boa professora, você tem que ser primeiro uma administradora, porque uma escola de dança é uma empresa. Um cursinho é uma empresa. Não adianta só ter excelentes professores, como vocês são, aqui são os melhores. Não adianta ter um excelente método se não tem uma excelente administradora. A Ria vocês sabem disso. Você Sim. tem que administrar. Eu sempre coloco o dinheiro da empresa como o pulmão. Não adianta você ter um coração excelente, ter um excelente atendimento, excelentes professores, ter um cérebro incrível, os melhores da cidade, se você não respirar. Você morre. Verdade. Falando de aluno, né? O balé não é só o pai pegar o pai ou a mãe e levar na escola. Ele tem que ter uma estrutura, por exemplo. É caro essas roupas. Como é que chama a roupa de balé mesmo? O figurino é o tchutchu. Aquela Tchutchu. roupa, o prato, né? Que é aquela saia dura, tchutchu. E por que tchutchu? Tchutchu ou tutu também pode falar. Isso, na verdade, a gente está falando de apresentações. Ele é um figurino, ele é uma roupa usada para apresentações. Isso é padrão, quase padrão. Não, não mais. Ah, tá. E a gente está falando de grandes balés de repertório. É muito usado. Isso Até, na é. verdade, porque as crianças, olha, idealizam, quero usar tchutchu e tudo mais. Mas na escola é uniforme padrão, que é um colã. E ele é Algumas de valores acessíveis, assim? A sapatilha tem um modelo diferente? tudo depende. Ah, tudo depende do quê? Depende do quê, né? Eu Do falo bolso. Exatamente. Quando você quer pagar, tem para todos os bolsos. Eu tenho uma sapatilha que eu vou pagar, por exemplo, sapatilha de pó. Eu tenho marcas brasileiras que você vai pagar ali 150, R$ 200, como eu tenho marcas importadas que você vai pagar quase R$ 2.000. Considerando que uma sapatilha de ponta de uma bailarina profissional não dura mais que 6 meses. Não, não dura. Que legal, hein?
Então, assim, depende. Você pode usar de R$ 150, mas talvez, isso não é certeza. A de 2.000 vai ajudar na sua performance. Daí a gente entra com Vai durar patrocinador. mais do que 6 meses, né? Por favor, É, né? exato. Mas isso a gente falando de profissional, porque a Uhum. escola regular, ela pode usar ali por alguns anos. E onde encontrar a Heloísa Negre? Bom, me encontrem em Maringá, Paraná, tenho a escola, né? Sou apaixonada pela escola, eu sou o que eu sou pela minha escola, eu tenho muito carinho, muito orgulho. Inclusive, por exemplo, estou aqui porque eu tenho um time maravilhoso em Maringá, que roda a escola 100%. E Heloísa Negre no Instagram, como gestora, me chama no WhatsApp. Se você tem também interesse em ter uma escola de dança, quem sabe? Temos aqui alunos que são bailarinas, tenho certeza que tem bailarinas alunas aqui. Não tenho dúvida disso. É. Possível. Ou já fez balé, né? É quase impossível não ter em 60, mais ou menos, alunos nós temos aqui, né? E nas minhas redes sociais, no meu Instagram, me chama no WhatsApp. Se você quiser conversar, se você quiser entender um pouquinho mais da minha história, da pedagogia, Pedagogia, esse método inovador. esse método, como ele realmente mudou a minha vida e transforma a vida de crianças, adolescentes e adultos. Eu falo assim, a dança é um meio de transformar vidas. O propósito da minha escola é transformar vidas e realizar sonhos, um legado de relacionamento. Você pode hoje não estar mais na minha escola, mas qual o impacto que eu causei na sua vida? Isso é importante. Como aluno e como pai. Assim como Lavoisier, qual o impacto que ele causa na vida de alunos? Né, a gente vê, eu estou esses dias aqui, eu vejo alunos chegando aqui super emocionados, que passaram no vestibular. Eles sempre vão lembrar do Lavoisier, dos professores que ensinaram eles. Isso é um legado, é um impacto que a gente causa por gerações. Isso aí. Isabela, Heloísa, desculpa. Eu agradeço sua presença. Eu que agradeço, Espero que você possa voltar mais vezes para a gente falar da proporção que está tomando. Né? Eu agradeço sinceramente. Tá? E muito obrigado pela sua entrevista. Tá joia? E galera, só lembrando, vai lá no YouTube, Lavoisiando, clica no sininho, tá? Ameaça ele de te dizer dos outros livros, dos outros vídeos, tá bom? Lavoisier está com matrículas abertas para o pré-vestibular, para o universitário, para alunos que já concluíram o ensino médio, tá? E venha ser Lavoisier com a gente, venha participar desse time, tá? E até o próximo episódio. Fechou.